Olá, Rabino Rafa, com mais um vídeo de Torá e Judaísmo para esclarecer o seu dia. Mas antes, não se esqueça de CCC, curtir, compartilhar e se inscrever. E sem mais demora, vamos começar a história. Há mais ou menos 250 a 300 anos atrás, viveu um grande rabino chamado Rabbi Israel ben Eliezer, Rabino Israel, filho de Eliezer. Mas ele era mais conhecido como Baal Shem Tov. Esse era o apelido dele. E ele tinha vários alunos muito especiais. E hoje eu vou contar uma história que aconteceu com um aluno dele, chamado Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov era um dos principais alunos do Baal Shem Tov. O Rabbi Yaakov era uma pessoa muito bondosa, muito estudiosa, estudava bastante Torá, rezava bastante para Hashem, fazia muitas mitzvot, muitas boas ações, e ele tinha um sonho. O sonho dele era ver Eliyahu Hanavi, Eliyahu o profeta. Se você não sabe quem foi Eliyahu Hanavi, ele foi um profeta que viveu na época do primeiro Beit HaMikdash, do primeiro templo sagrado em Jerusalém. E por ser tão sagrado, tão especial, Hashem levou ele vivo para o Gan Eden, para o céu. Ele é uma pessoa que não morreu, foi vivo para o Gan Eden. E ele aparece para grandes justos, grandes tzadikim, pessoas muito boas, e ensina para eles Torá, ensina para eles a fazer melhor, cumprir melhor Torá e mitzvot e boas ações. E o Rabbi Yaakov queria muito que Eliyahu Hanavi aparecesse para ele. Os livros cabalísticos ensinam um manual, um roteiro do que fazer para Eliyahu Hanavi aparecer para você. O Zohar dá muitos detalhes do que você tem que fazer, e é um caminho um pouco difícil de seguir, só para pessoas muito especiais, que você tem que rezar bastante, estudar bastante, falar só palavras boas, não palavras ruins. É muitos detalhes, e por mais que o Rabbi Yaakov tentava, Eliyahu Hanavi não aparecia para ele. E ele foi falar com o mestre dele, com o Baal Shem Tov, e falou: Baal Shem Tov, o que eu mais quero é que Eliyahu Hanavi apareça para mim. Por que ele não aparece? E o Baal Shem Tov falou: olha, você quer que Eliyahu Hanavi apareça para você? Na véspera de Rosh Hashanah, do Ano Novo Judaico, que a gente tem a mitzvah de ouvir o shofar, por exemplo, eu quero que você vá para fora da cidade, tal direção, você vai ver uma casinha muito pobre, eu quero que você leve comida para os 2 dias de Rosh Hashanah e alegre a família que mora naquela casa. Se você fizer isso, você vai ver Eliyahu Hanavi. E assim o Rabbi Yaakov fez, muito feliz. Ele enche o burrinho dele de comidas e vinho e suco e bebidas e vai até aquela casa para passar o Rosh Hashanah lá. Ele chega naquela casa, que era uma casa bem debilitada, e ele vê que dentro daquela casa tem várias crianças com uma viúva, que o marido era falecido. O Rabbi Yaakov então chega, na hora que ele chega na porta ele ouve choro lá dentro. As crianças: Ima, mamãe, o que a gente vai comer em Rosh Hashanah? Eu não sei, filhos, mas Hashem vai ajudar. E o Rabbi Yaakov chega bem nessa hora, e as crianças mal podem acreditar. Um homem misterioso está aparecendo na porta, cheio de comida. E a mãe também mal pode acreditar. E ele fala: posso passar com vocês Rosh Hashanah? E eu divido minha comida com vocês. Aquele foi um dos Rosh Hashanah mais felizes que aquela família passou. E sabe o que aconteceu com o Rabbi Yaakov logo depois de Rosh Hashanah? Sabe quem apareceu para ele? Ninguém. Eliyahu Hanavi não apareceu para ele. Então ele volta para o Baal Shem Tov e fala: Baal Shem Tov, não deu certo. Eu fui até lá e não vi Eliyahu Hanavi. O Baal Shem Tov fala: você não viu? Então volta para lá daqui a 7 dias, vai ser Yom Kippur, que é o dia mais sagrado do ano, que jejuamos, pedimos perdão, o dia do perdão. Então o Baal Shem Tov disse: volte para aquela família, Rabbi Yaakov, com comida para antes e depois do jejum, e aí você vai ver Eliyahu Hanavi. O Rabbi Yaakov volta para aquela casa, e antes de entrar na casa, de novo ele ouve um choro. Ima, o que a gente vai comer antes e depois do jejum? Não se preocupem, crianças, a mãe falou. Eu tenho certeza que Hashem ouviu nossas rezas e ele vai mandar Eliyahu Hanavi, o profeta Eliyahu, com comida, igual ele mandou em Rosh Hashanah. E ele entendeu que para aquela família, ele era o salvador daquela família, ele era o Eliyahu Hanavi. E a família agradeceu a Hashem pelo milagre que eles presenciaram. E realmente ele entra naquela casa com comida e as crianças ficaram muito felizes. E a mãe ficou muito feliz. E a fé deles aumentou e sabiam que Hashem ia cuidar deles, mesmo com todas as dificuldades que eles passavam. E aí o Rabbi Yaakov entendeu que mais importante do que você se elevar espiritualmente falando com um profeta, com Eliyahu Hanavi, é você ser um profeta para os outros. É você ser um ajudante, um salvador para os outros. E importante também saber que, na verdade, todas as pessoas são só emissários de Hashem, mas aquele que proporciona a bondade de verdade é só um, que é Hashem, só para ele que devemos rezar, só ele pode salvar a gente.
Mas várias lições podemos aprender dessa história. E lembre-se, Hashem espera que além de sermos bons no coração, devemos colocar também em ação. Até o próximo vídeo de Torá e Judaísmo com Rabino Rafa.